Dom João I é o primeiro rei da Idade Moderna. Era um homem muito afável, um homem que gostava muito de conviver, ria-se com muita facilidade. Era um homem que convivia facilmente com pessoas de todos os estratos sociais. Dom João I tem várias metamorfoses na sua vida. Era sobretudo um pragmático, mas uma pessoa de enorme bom senso. Olhando para a efígie que está no seu túmulo, nós encontramos a imagem idealizada que ele próprio gostaria e que ele próprio organizou, compôs no sentido de ser recordado como era seu desejo. Ora, esta imagem mostra-nos um homem no vigor da idade, com os seus 30 e poucos anos, pegando no seu cetro, com um vestuário de general vitorioso, na saída do campo da batalha, e é de facto essa imagem de um rei vitorioso, de um rei quase messiânico, eternamente jovem, que aqui se projeta. É possível fazer uma figura daquele homem que eu acho que é um dos reis mais interessantes, pelo menos da nossa história antiga. E a nossa história antiga, em geral, é onde estão os melhores reis. Aquilo depois... Dom João I, mestre de Avis, nasce em Lisboa na tarde do dia 11 de abril de 1357, filho ilegítimo do rei Dom Pedro I Justiceiro e de Teresa Lourenço, uma dama natural da Galiza. Nasce como filho ilegítimo de Dom Pedro, destinado a uma carreira religiosa, porque ingressa com 7 anos na Ordem de Avis, e é mestre de Avis. Destinar-se-ia, portanto, a ser um mestre de uma ordem militar, filho de rei e, portanto, vivendo na corte, mas não mais do que isso. Era com 7 anos que se começava a dar uma educação mais específica. Foi confiado a Nuno Freire de Andrade. E, por essa altura, vagou o mestrado de Avis e foi esse mesmo senhor que sugeriu ao rei que ele desse o mestrado de Avis ao filho. Dom João I não nasce para ser rei, ele é um filho ilegítimo de Dom Pedro. Dom Pedro tem filhos legítimos, tem os filhos de Inês de Castro, profundamente amados pelo povo, e depois da morte de Inês nasce ainda um outro filho, que é Dom João, de uma tal Teresa Lourenço, de que muito se discute quem seria. Na crónica do Fernão Lopes, perto do lugar da crónica em que ele conta isso, conta também que o Dom Pedro disse que tinha tido um sonho, e que tinha sonhado com aquele filho João, e havia um grande incêndio e Portugal estava a arder e ele é que tinha vindo apagar o incêndio. Tinha ficado muito perplexo, muito intrigado com esse sonho, a pensar o que queria dizer, mas tinham-lhe dito, ele tinha contado este sonho a outras pessoas e tinham-lhe dito que se calhar o mais provável era que o sonho quisesse dizer que o Dom João viria a ter uma ação muito importante numa altura qualquer em que Portugal estivesse em perigo. Vivemos uma época em que o homem se faz muito cedo, não é? Pelos seus 15, 16 anos de idade já tem um destino traçado e já tem uma missão confiada para a sua vida. Ele tinha 7 anos quando foi feito cavaleiro e mestre de Avis, depois há um longo interregno no resto da infância, primeira adolescência, do qual não se sabe praticamente nada, e depois voltamos a encontrá-lo na crónica de Dom Fernando. Já rapaz, enfim, já homem jovem, mas já homem, na corte, não tinha uma posição muito importante,
A posição dos filhos bastardos do rei variava. Alguns tinham, enfim, chegavam a ter uma posição mais importante, outros não, mas como havia os filhos que Dom Pedro tinha tido de Dona Inês, este Dom João ficou um bocado na sombra. Atingida a maioridade, o mestre frequenta a corte do seu meio-irmão Fernando, rei em 1367, participando nas cortes e assistindo a todas as manobras políticas de governação do reino. Dom João I assume todas as condições e obrigações que o mestre de uma ordem religiosa militar de regra e de tradição cisterciense tem nas suas linhas e tendências espirituais, na sua disciplina, nos seus, enfim, na sua erudição, que é de uma forma geral conservadora, mas também extremamente ideologizada. Dom João, mestre de Avis, procura claramente, nesta fase ainda, salvaguardar os interesses da Ordem de Avis, que eram naturalmente interesses coincidentes com este novo contexto em que Portugal era forçado a uma aliança com um bloco franco-castelhano, ao mesmo tempo que Dom Fernando procurava, numa duplicidade diplomática que é digna de registro, estabelecer contactos privilegiados com a Inglaterra, tendo como seu embaixador um refugiado político em Portugal que fugira exatamente aos transtâmaras e que se fixar em Portugal e que aqui vai representar, se quiserem, um partido anglófilo, que é o Conde João Fernandes Andeiro. Dom Leonor Teles tinha uma relação que já vem antes da própria morte do rei Dom Fernando, com João Fernandes Andeiro, Conde de Orém. E é uma relação considerada pecaminosa, efetivamente. O próprio mestre Avis tinha lançado suspeitas em relação a essa aproximação que havia entre o Andeiro e a própria Leonor Teles. Foi um dos motivos, penso eu, da malcrença de Dom Leonor Teles em relação ao mestre Avis. E tudo isso contribuiu para uma certa degradação nas relações existentes entre ambos. O mestre apercebe-se da mentira da intriga provocada pela rainha Dona Leonor, que faz tudo em nome da sua reputação e honra, manchada pelos boatos da sua ligação com o Conde Andeiro. Este episódio jamais será esquecido e será saudado pelo mestre em 1383 com o assassinato do Conde, embora com razões políticas de monta a explicá-lo. Em maio de 1383, a infanta Dona Beatriz casa com o rei viúvo João de Castela na Catedral de Badajoz, na sequência da terceira e última guerra fernandina com Castela. A última guerra entre Portugal e Castela terminou com um contrato de casamento, conhecido como a Escritura Salvaterra de Magos, que estabelecia o casamento entre Dona Beatriz, a única filha de Dom Fernando e Dona Leonor Teles, com Dom João I de Castela. O mestre de Avis, participante ativo da corte, acompanhará a infanta à Espanha como espectador, assistindo às movimentações do paço e à crise dinástica por que o país está prestes a passar. Este contrato de casamento, aparentemente, parecia pôr em causa a prazo a independência de Portugal, mas Dom Fernando fizera incluir uma cláusula adicional que estabelecia que seria rei de Portugal o filho havido de Dona Beatriz e de Dom João de Castela, e que esse filho seria jurado herdeiro e seria aclamado rei atingida a idade dos 14 anos. Durante esse período, a regência deveria ficar entregue à rainha Dona Leonor Teles. Dom Fernando morre em Lisboa em outubro de 1383. A sua filha Dona Beatriz ainda não havia dado à luz qualquer herdeiro, e o seu marido, João de Castela, aclama-a como rainha de Portugal. Tem início a crise dinástica de 1383 a 1385. O rei de Castela, João I, sentia-se no